E aí, gente, vamos agora à nossa aula de português, né? Falando sobre os tipos de frase. E para falarmos sobre os tipos de frase, está aí, né, essa frase. Ei, você aí do outro lado da telinha, bom dia! Então veja que no final aí tem 2 pontinhos, né, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Vamos lá? Observe atentamente estas frases. Você é minha melhor amiga. Então, o que é que acontece? Ela afirma aí com toda certeza que ela é a melhor amiga, não é isso? Vamos ver a outra? Eu não gosto de mentiras. Então, ela simplesmente afirma negativamente que ela não gosta desses tipos de mentiras. Ou de tipos de mentira ou de mentira, né? Por que não veio ao parque de diversões? Olha essa mulher aí, toda poderosa, fazendo uma pergunta, né? Como o dia estar lindo, uma contemplação, né, ao dia, um espanto, uma alegria. Então você percebeu que essa intenção é marcada pelo sinal de pontuação. Todas elas terminaram com um sinalzinho. E é por meio dele que classificamos as frases, certo? Vamos ver aí esses sinais. Esse sinalzinho aqui, o lilás, que é esse I de cabeça para baixo, o I maiúsculo. Esse I aqui, ó. Esse I maiúsculo, esse I que está lá ou melhor, esse I minúsculo, esse I que está lá na forma da gente ler nos textos, ele é o sinal de quê? É o sinal da exclamação. É aquele que mostra uma alegria, um espanto, uma tristeza, uma surpresa. Então, quando a gente elabora uma frase desse tipo, mostrando uma alegria, uma tristeza, por exemplo, um espanto, uma admiração, a gente utiliza esse sinalzinho aqui, certo? Que é esse I de cabeça para baixo, certo? O segundo é quem? É esse pontinho aí, vermelho, que o menino está com uma lupa, né, querendo entender ele. Parece com o quê? Parece com a bengala do vovô, certo? Parece com a bengalinha do vovô. Então, essa bengalinha do vovô é conhecida como o sinal de pontuação da interrogação. Essa é a interrogação. Quando a gente quer saber alguma coisa, quando a gente faz uma pergunta, certo? Então, no final, vem esse sinalzinho. E aí, a gente tem essa carinha redondinha, redondinha. Tirando as mãozinhas, fica apenas a bolinha. Então, essa bolinha aí é o ponto final, certo? É o pontinho final. Então, esse pontinho final é para aquelas frases afirmativas, negativas, que a gente vai ver lá na frente agora, certo? Então, é por meio desses pontinhos, que a gente classifica as frases. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa classificação dessas frases, certo? Frases declarativas. As frases declarativas, elas se dividem em afirmativas e negativas. Afirmativas, quando a intenção é de afirmar sobre um determinado assunto. Veja que vocês utilizam bastante esse sinalzinho aí
essa imagem, vocês utilizam bastante quando vocês estão querendo afirmar alguma coisa para um coleguinha lá no WhatsApp. Aí vocês pegam a figurinha, ó, e colocam. Então, é a intenção de afirmar sobre um determinado assunto. É quando você afirma. Então, vai para as frases afirmativas. Como exemplo aí, a gente tem: a diversão é muito importante. Então, vamos dizer que eu estou lá no WhatsApp colocando: ei, minha gente, a diversão é muito importante. Você não quer escrever nada, mas você afirma comigo que ela é muito importante. Então, você vai lá, ó, com o dedinho. E no final, você coloca este pontinho, que é o pontinho de quê? O pontinho final, o ponto final da afirmação. Outra coisa importante também, gente, é que a nossa frase, a gente deve sempre começar ela com letra maiúscula. Não se começa a frase com letra minúscula, certo? A gente utiliza sempre a letra maiúscula no início da frase. Vamos conhecer agora a outra, que é a declarativa negativa. A gente viu a declarativa afirmativa. Agora vamos ver a negativa. Negativas é quando fazemos uma declaração de maneira negativa. Como exemplo aí, a gente tem: Roberta não quis sua ajuda. Roberta não quis sua ajuda. Olha que já aparece aqui uma palavrinha de negação, que é a palavrinha não. E agora a gente muda a nossa figurinha. A nossa figurinha que estava assim, ficou, ó, assim. Que simboliza o quê? A negatividade. Que você nega. É uma declarativa? É. No entanto, uma declarativa negativa. E aí, para nos ajudar, a gente ainda tem essa palavrinha não. Eu não posso assistir aula hoje. Eu estou afirmando negativamente, certo? Relembrando, sinalzinho de pontuação no final, que é o ponto final, e começando a frase também com letra maiúscula. E aí a gente tem a bengalinha do vovô, que é utilizado, esse ponto, ele é utilizado nas frases o quê? Interrogativas. Nas frases interrogativas. E essas frases interrogativas são aquelas que revelam uma pergunta. Revelam uma pergunta sobre algo, sobre alguma coisa, sobre algum assunto. Você já tomou café hoje? Então eu estou perguntando. Então, nesse caso aí, a bengalinha do vovô lá no final. Você fez toda a atividade de ontem? Novamente uma pergunta, não é isso? E aí, gente? A atividade estava prazerosa? Gostou? Também interrogativa. Por quê? Porque gera uma pergunta. É uma pergunta que você tem. E como exemplo, a gente tem aí a frase: você não irá viajar nestas férias. Comecei com letra maiúscula e terminei com a interrogação, ou seja, o sinal da interrogação, o ponto de interrogação, que é a bengalinha do vovô, esse Czinho ao contrário, que puxa uma perninha e bota um pontinho abaixo, certo? Vamos à outra, que é a última. Exclamativas. Essa exclamativa, ela é
o izinho de cabeça para baixo, né, que eu disse a vocês lá no início, esse i de cabeça para baixo. E ele indica, ou a frase exclamativa, indica o quê? Indica um sentimento, que pode ser um sentimento de alegria. Opa! A aula de hoje é sobre frases. Opa! Estamos terminando o projeto sobre meio ambiente. E aí? É um sentimento? É um sentimento de quê? De alegria. Então, quando você escreve sobre um sentimento de alegria, uma frase que tem um sentimento de alegria, oba! Sentiu uma dor, ai, 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 sinal de exclamação, certo? Então, indica um sentimento de alegria, espanto, horror, entre outros. Vamos ver um espanto aí. Ave Maria! Tudo isso, no final, o sinalzinho de exclamação, porque é uma frase exclamativa. Então, as frases exclamativas, elas indicam esse sentimento, né, de alegria, de espanto, de horror e outros. Olha o exemplo aí. A prova estava muito difícil. Olha no final, ó, a exclamaçãozinha. O i de cabeça para baixo, ó, lembra do i, aí lembra dele de cabecinha para baixo, que ele é uma exclamativa, ou seja, a frase é exclamativa, certo? Tem que terminar com o ponto, né? O ponto de exclamação, e começa também com letra maiúscula. Então, nós vamos fazer uma pesquisa sobre essas frases, certo, gente?